Parasite Eve do PlayStation 1, lançado em 1998 pela Squaresoft, que viria a ser a Square Enix, foi mais um dos jogos de uma leva muito famosa de games de survival horror, que misturavam até outros gêneros também aí no meio do pagode, e que eu zerei recentemente. Então, nesse vídeo você vai saber como foi a minha experiência com o jogo e qual o relato que eu tenho dele para fazer. Lembrando sempre que conforme eu for zerando os jogos, eu vou postando aqui no canal, é um projeto pessoal que eu gosto muito de fazer. Então já se inscreve, né? Comenta aí também se você jogou Parasite Eve ou Parasite Eve, né? Como a gente chamava antigamente. E deixa o seu like também que ajuda bastante no vídeo e bastante pro canal, beleza? Eu zerei o Parasite Eve no modo normal, a história principal do jogo. E aí vocês vão entender por que história principal, porque sim, tem um pouco mais do que isso. Logo de cara, a primeira coisa que chama mais atenção são as cutscenes. Muito da época, velho. Muito cutscene pique Diablo 1, uns jogos no comecinho das CGs e tal. Você vê que é 100% diferente do jogo em si, né? Resident Evil também tinha isso. Não as cutscenes do Resident Evil que eram de live action, né? Com atores reais. Mas cutscenes aí em geral. E eu vou ser sincero, tem a sua beleza. Claro que não se compara com o que os jogos podem fazer hoje em dia, mas tem a sua beleza, me traz uma nostalgia legal. E a história já é apresentada de uma maneira meio poética, assim, numa ópera, né? E rapidão você já vai saber quem é o vilão, você já vai encontrar essa pessoa e tudo mais. Então tem todo esse lance mais científico junto de poesia. Eu acho que esse jogo ele é marcado por esses dois lados, assim, se conversando, né? Diferente de Resident Evil, de Silent Hill, que é uma coisa mais sobrenatural, né? Uma coisa mais demônio, fantasma, medo, psique, parte psicológica. Aqui no Parasite Eve você tem mais ciência e essa parte meio poesia, meio artística, falando e criando esse clima de survival horror. Lembrando que não tem spoiler nesse vídeo, tá? Então pode assistir sossegado se você ainda quer jogar. A história conta o caminho da Aya, que é uma policial novata em Nova York. Ela tá tipo num encontro, num date com um cara super aleatório que levou ela num bagulho de ópera lá, um cara meio bobão. E aí do nada, mano, todo mundo pega fogo, menos ela. E uma pessoa, que é a pessoa que tava cantando. E aí ela já vai ver o que aconteceu, policial, enfim. Foi ver o que aconteceu e começa daí a ideia. Basicamente, eu falei de ciência, né? O jogo aborda um poder fictício da mitocôndria. Se você lembra lá do ensino médio, a mitocôndria é uma organela, ou seja, é um órgão que tem dentro das células que é responsável por produzir ATP, que é adenosina trifosfato, se eu não me engano, que é a molécula que dá energia para o corpo. Dá energia para a célula, que eventualmente vai dar energia para o corpo. Então, existe essa ideia. E, basicamente, se não existissem as mitocôndrias, né, não existiria também ninguém, porque seu corpo não teria energia e você não faria nada que é necessário para você viver. E aí o jogo pega essa ideia e inverte. E se as mitocôndrias ficassem super poderosas, né, e começassem a mandar no corpo humano? Usavam o corpo só parasitando, por isso Parasite, né? E usassem depois isso para criar uma espécie própria. Essa é a temática do rolê. E às vezes é meio cringe eles ficarem falando de mitocôndria como se fosse um negócio muito sério, assim, muito assustador. Mas é legal essa mudança, né? Porque foge daquela coisa de vírus. E a história, assim como eu falei no vídeo do Justiceiro, é pesadinha, assim. Ela não te poupa termos, tem algumas tragédias, né? É meio doideira, assim. Claro que tem alguns momentos de alívio cômico também. Tem um dos personagens que ele é meio bobão, mas em geral é uma história pesada, uma história séria. Esse personagem meio bobo em específico, eu não me conectei muito com ele, eu achei ele meio forçado demais, ou até um estereótipo de personagens que em teoria são bobos, né, de acordo com esse estereótipo, mas que de bobo não tem nada, na verdade são personagens muito inteligentes. Agora, tem um personagem que trabalha com a Aya na delegacia, que esse sim eu me identifiquei muito, assim, achei muito da hora a participação dele. Ele tem um quê mais humano, ele tem um quê mais sério, um quê mais bravo, de explosão, e a história dele também é aprofundada o suficiente para você se importar com o personagem. Esse meio bobo, ele aparece do nada e você fica... Tá, ele é importante porque o jogo tá me falando, mas eu não sei o porquê, eu não sei o que ele fez. Agora, esse que eu falei que trabalha com a Aya, ele tem uma história um pouco mais aprofundada, e aí você entende o porquê ele é importante, por que ele tá ali, e você consegue se identificar mais. O que é louvável para um jogo de 1998, que nem som de diálogo tem, na grande maioria, aliás, no jogo todo, nem nas cutscenes tem isso.
e que o jogo é muito silencioso também, num grande geral. Então, conseguir demonstrar esses tipos de características é um tanto quanto interessante. E aí toda a história se resolve em 6 dias. Ela começa na véspera de Natal e vai acabar 6 dias no Ano Novo. É isso, né? Enfim, porque o jogo fala, não é um spoiler, não é algo que eu tô adiantando pra vocês, mas é um período ali que o jogo tem os capítulos que se dividem em dias. E uma coisa legal é que esse jogo, a história dele é pra frente, assim, ela é moderninha, no sentido que os personagens, eles não são tão amebas. A protagonista, ela faz coisas que têm sentido, então parece que cada um tá no seu corre, tá fazendo o seu ali pra evitar as coisas, pra batalhar as coisas que estão acontecendo e tal, você sente isso. O Bobão, por exemplo, ele não é completamente inútil, ele faz as coisas que ele precisa fazer, né? Então isso não é desagradável, o herói não é herói do nada, quero ser herói e vai, não tem isso. Existem umas razões por trás e elas são até plausíveis. Sobre o espectro de survival horror que eu falei, o jogo ele é uma mistura de RPG, entre aspas, turno, com survival horror. Então a temática dele é mais pesada, mais séria, você tem essa parte meio de suspense e tal, mas um dos elementos mais importantes do survival horror, que é o survival, porque você tem escassez de munição, de itens e tal, não tem tanto no Parasite Eve, mas ao mesmo tempo você não tá jogando um game que você pode só ficar ataque, nem um maluco, que vai dar certo. Você tem que pensar nas batalhas, nas lutas e tal, então pode-se dizer que tem um pouquinho de escassez, mas não tanto quanto comparado com o Silent Hill da vida. E o combate era um esquema muito comum também da época do PlayStation, principalmente parece muito o de Vagrant Story, né? Vagrant Story, enfim. E é aquele esquema de encher a barrinha, aí você pode fazer uma ação, depois a barrinha enche de novo, você pode fazer uma ação, e você fica nessa, assim. Então, você pode se esquivar dos ataques adversários, não tem um botão específico para se esquivar, é andando mesmo pelo cenário ali que foi definido como o cenário da briga, e às vezes dá de certo ele esquivar, às vezes não dá, depende do ataque, mas existe essa dinâmica, que funciona melhor em alguns momentos do que outros, porque o jogo ele não tem controle de tanque, igual Resident Evil e Silent Hill, né? Que você aperta pra frente e os botões de lado giram o personagem meio que no próprio eixo. Aqui, cada botão vai para um lado, só que como o jogo tem câmeras fixas, às vezes você entra numa sala que o pra cima você vai meio assim na diagonal. Às vezes tem sala que o pra cima é pra cima, tem sala que o pra cima é pra frente. Então, como o controle muda de sala em sala, muitas vezes você muda de sala e já começa uma luta logo depois. E você não acostumou ainda com o controle exato daquela sala. E aí, pra se esquivar das coisas, você não tem um controle total do que você tá fazendo, fica um pouquinho travado, sabe? Um pouquinho truncado. Mas não estraga completamente a experiência de batalhar e de andar no jogo. E claro, não são todos os ataques que dá pra desviar também, né? Muita coisa o boneco vai colar em você e você só vai tomar, não tem o que fazer. O jogo também tem um sistema de fraquezas, de ataques, defesas e tal, mas eu não me importei muito com isso, também não senti muita diferença. Talvez em dificuldades maiores, né, se for jogar de novo, importe mais. As armas, elas fazem sim bastante diferença no dano que você causa, claro, mas também na sua jogabilidade, porque o tempo de você ficar parado para atirar de, sei lá, uma 12 ou de uma metralhadora é menor do que de um rifle, só que o rifle atira de mais longe, então você vai sempre querer pesar isso de acordo com os padrões de ataque dos monstros que você vai enfrentando. E o jogo tem um sistema de evolução de armas também, de mods para colocar em armas e tal, e você acaba reutilizando as armas antigas conforme você vai pegando armas novas, através desse sistema, reutilizando power-ups que você colocou, ou então perks que você gosta e tudo mais, né? Então, procurar itens nos mapas vale bem a pena, assim, é bem legal de fazer. E uma dica, muita luta você consegue vencer no melee, nas armas corpo a corpo, né, no cacetete da Aya, de boa. Parece que não vai dar, mas na verdade dá. Então tenta fazer isso, porque os cacetetes eles roubam itens também, te ajuda bastante quando você tiver com pouca vida ou então pouca munição. E você só se cura ali na magia mesmo e já era. Talvez uma coisa que pese um pouco pela idade do jogo é que as batalhas aparecem aleatoriamente nas salas, então você entra na sala, não tem nada, mas aí surge uma batalha pra acontecer, né? Então dá uma pegada, mas elas também não ficam aparecendo direto, você volta pra sala e passa sem batalhar, então assim, não é incômodo, mas é um pouco antigo, né? E eu não precisei ficar farmando muito, assim, pra liberar uma habilidade ou outra, demorou mais, só que também foi no flow do jogo, assim, não precisei ficar ativamente voltando pra tentar lutar de novo, pra conseguir experiência.
para liberar essa habilidade. Então esse fluxo, essa dinâmica é bem de boa. Então, sendo sincero, para um jogo desse estilo e dessa época, o sistema de combate não é ruim. Você entende ele, você faz ele funcionar, ele tem uma resposta boa e não é tão tenso quanto os combates de alguns outros survival horrors, mas também não é ruim. E você entrar em algumas batalhas ou então ficar explorando os mapas que são grandes e não tem mapa mundi no jogo, não tem aquele mapinha do Resident Evil para você saber onde você tá, você tem que lembrar os lugares que você foi, é tenso, assim. Você não sabe quando vai vir um telefoninho para você salvar, você salva no telefone, né? Sempre tem alguma coisa para salvar. Não é tão simples assim. Os combates realmente te oferecem perigo se você não souber jogar. Então, vale muito a pena se preocupar com o que você vai fazer. Eu acho que encaixa bem na proposta também. Falando em mapa, tem um mapa mundi, que não é o que eu quis dizer com aqueles mini-mapas, mas sim um mapa do universo, digamos, do mundo onde você tá, que nada mais é do que uma das ilhas de Nova York. E aí ali você pode escolher se vai pro departamento da polícia, se vai para um lugar X que você abriu, outro lugar, e esses lugares eles ficam abertos constantemente. Então você pode sair de dessas localidades e ir para outra e ela vai estar lá, e aí, sei lá, você pode, por exemplo, ir na polícia algumas vezes para pegar munição e um pouco mais de item de cura para melhorar suas armas, ou então você vai para um outro lugar que é tipo uma rua, pode ser que tenham renovado alguns itens de cura, então você vai lá ver o que está acontecendo. Assim, não acho que tenham grandes eventos, né, que você pode voltar e tal, e rever, assim. Ele é mais linear, mesmo que tenham essas opções de lugares para você ir. Só que essas coisas que eu disse de reestocar munição, reestocar item de vida e tal, dá para você fazer indo nesses lugares, é um tanto quanto interessante. Agora, uma coisa que não é tão boa no jogo é a maneira que você interage com os itens dos cenários. O que eu quero dizer com isso? No Resident Evil, até no Silent Hill, quando você tá perto de algum item que é para você pegar, é para você inspecionar, uma porta que é para você abrir, você aperta o botão de ação e já vai, assim. Parece que a área que você tem para apertar o botão de ação e o jogo entender que você quer abrir a porta, por exemplo, ou que você quer inspecionar uma mesa ou abrir uma gaveta, nesses outros jogos, no RA e no Silent Hill, eles são maiores, assim, então é mais fácil. No Parasite Eve, se você não tiver muito certinho alinhado com o que você quer pegar, com o save que você quer, o telefone que você quer fazer save, alguma coisa assim, parece que o jogo tem uma dificuldade de entender, sabe? No início do jogo mesmo, lembra que eu falei sobre o palco, né? Não é um spoiler, mas tem uma dica pra você. Quando você fala pela primeira vez com a personagem que tá cantando lá, depois que todo mundo pega fogo, você fica meio sem saber pra onde ir. Se você for pros lados do palco, você não vai dar em lugar nenhum. Se você voltar, você não vai dar em lugar nenhum. Se você subir a escada do palco, você também não vai dar em lugar nenhum. E muita gente, inclusive eu, quando joguei pela primeira vez, tentei jogar, travou ali, não sabia pra onde ir, ficou puto e já era. Mas não, você tem que passar por trás da cortina do palco, que parece muito com o mesmo lugar que você vai quando passa pela frente da cortina indo pro lado. Então, são detalhes, assim, mas que o jogo acaba dificultando. E eu não diria que nem é uma dificuldade artificial do jogo, porque eu não acho que tenha sido pensado. Foi só um desleixo, talvez, uma limitação da época, sabe? E você tem que perseverar, realmente. Se você acha que em algum lugar dá pra você clicar, vai até o lugar, clica várias vezes, vai, volta, e às vezes é mesmo. Sem insistir, não é, mas às vezes é. Também um outro detalhe do jogo que é importante de dizer é que andar é muito lento. Até correr no jogo às vezes é lento, você corre andando, segurando o bolinho, né? E o problema disso é que muitas vezes, para chegar e se alinhar com aquele item que você quer inspecionar e quer usar, você precisa andar, você não pode correr. Porque a hitbox da Aya, correndo, ela é maior. Então, às vezes, o jogo entende que você já tá relando no objeto que você quer ficar perto, só que você não tá relando, porque quando você para de correr, ela para longe. Aí você tenta clicar e fala, mas eu já corri, tô do lado, o jogo tá falando que eu tô do lado e não dá pra clicar, por que não dá pra clicar? E aí a resposta é que você tem que andar até o lugar. Acontece muito isso com save points, principalmente, mesas, esses lugares que tem um pouquinho mais de quina, assim. Então toma cuidado com isso também. Como eu disse, o jogo é bem silencioso, as músicas são ok, mas eu não achei super marcantes, assim, alguma coisa que ficou na minha cabeça. E aí, quando você chega no final, você libera o modo EX, Extra, Extreme, sei lá, o que eles quiseram dizer com isso. Mas é um New Game Plus, basicamente. A diferença é que esse New Game Plus
tem uma dungeon, né, um prédio a mais, que é o Chrysler Building, um dos prédios mais conhecidos aí de Nova York, e que é um sistemão meio Persona de Dungeon Crawler, assim, sabe? Você vai subindo os andares, tem acho que mais de 70 andares, não sei, dezenas de andares, e nos andares tem bicho, tem batalha e tal, e você vai indo, só que aí também você já vai estar com às vezes umas armas meio OP, porque você vai modificando e, enfim, vira uma doideira, é o endgame do jogo mesmo. E aí é nesse Chrysler Building que você acha o final verdadeiro. E eu achei isso muito mancado. Eu não ia ficar mais 10, 15 horas no jogo para chegar no final do prédio e experienciar no jogo em si o final verdadeiro. Então o que eu fiz? Eu fui ver a cutscene no YouTube. E, sendo muito sincero, eu preciso jogar o 2 ainda, eu não sei nada do 2. Mas eu preferia que fosse o final comum, cara. Porque esse final verdadeiro é uma forçação de barra do caramba. Justamente porque o jogo, ele não vai muito... Claro, ele tem as coisas sobrenaturais. É impossível não ter. Mas ele vai mais para um lance de ciência, de monstro, poesia, eu falei pra vocês, né? Então, esse final eu achei meio sobrenatural demais, sabe? Como se precisasse fazer alguma coisa e aí, tipo, for na maionese. Eu seria mais feliz se tivesse só acompanhado o final, que é um tanto quanto interessante, do jogo normal mesmo. E falando em final, a batalha do chefe final é boa, tá? Mas ela é menos difícil do que eu achei que fosse. Primeiro porque tem um item lá em específico que vai facilitar. E segundo porque como eu já tinha liberado, não sei se é a última, porque eu não fui pro New Game Plus, mas uma das últimas habilidades aí do jogo, e uma muito importante, muito forte, ficou tranquilo de fazer as mecânicas do boss e tal. Tem várias fases, é bem épico, é bem massa e tal. A última fase dele é a mais nada a ver, assim, que tem uma mecânica muito específica e eu sinceramente achei legal, mas aí eu morri pra ela, eu tive que refazer o boss e eu morri por bobeira, porque é uma fase muito besta e talvez vá acontecer a mesma coisa com você. Mas enfim, é legal, é boa, só que eu achei que fosse ser mais difícil nas escolhas mesmo durante a batalha em si e não passar tão rápido, digamos assim, sabe? E aí, em resumo, vale a pena jogar. É muito marco da época, né, do PlayStation 1, desses jogos de survival horror ou então de RPGs da Square, né, com esses modos de batalha um pouco diferentes, Peak Vagrant Story e tudo mais, como eu disse. A pegada mais científica do que sobrenatural é uma diferenciação boa pro jogo, sabe? Muda um pouquinho dessa pegada antiga de vírus e corporações e tudo mais. A história te pega, principalmente porque os coadjuvantes ajudam. Acho que se fosse só pela história em si, talvez fosse ser um pouco complicado, porque muito da história não andar é artificialmente colocado porque os personagens, o vilão ou os outros personagens falam assim: ah, então você já tá entendendo o que aconteceu? Ah, o que aconteceu foi tal coisa. E aí ele fala pela metade, entendeu? Eles vão escondendo de você. Você não quer só desembuchar mesmo, que faria muito mais sentido pro jogo, muito mais sentido pros personagens, só que isso vai te escondendo. Então, se não fossem as histórias dos coadjuvantes terem os seus próprios mundinhos, suas próprias personalidades, eu acho que talvez o jogo fosse uma história mais arrastada, assim, né? E ele também não é tão longo, mas não é tão curtinho. Eu demorei 9 horas e meia, 10 horas mais ou menos para poder zerar. Não é tão difícil, é uma dificuldade ok, o combate é ok também, muito menos bizonhos do que outros RPGs da época que eram muito mais experimentais. Esse aqui é uma coisa mais dinâmica, mais fechadinha, né? Existe diversidade mínima no jogo o suficiente para te deixar testando coisa nova. Então as armas, por exemplo, não existe uma que você pega e é muito superior às outras. Você vai sempre testando, aí você melhora uma, aí você pensa que de repente dá para melhorar outra, tal. Então é bem legal o jogo nesse sentido. E de novo, é um dos grandes nomes de uma época de ouro, podemos dizer assim, desse início de um gênero, de jogos que eram relativamente parecidos, que estão ali mais ou menos no mesmo balaio, né? Vários jogos que eu incluo, ou incluiria Parasite Eve nesse balaio também, e é muito legal conhecer e ter essa experiência. Mesmo que, claro, muitos não considerem o jogo exatamente como um survival horror. Ele tem uma sequência, né? O Parasite Eve 2, também pro PS1 eu quero jogar, mas não agora, vou dar um tempo, voltar depois pra quando der vontade de jogar de novo, de jogar com a Aya, eu acho que deve ser a Aya de novo, enfim.
E é isso, espero que tenham curtido mais um relato, comenta aqui o que você achou, se você vai jogar Parasite Eve, se você concorda comigo, e enfim, vamos trocar essa ideia que é sempre bastante legal. Se inscreve no canal também para não perder os vídeos que forem lançados dos jogos que eu já zerei, deixa o likezão também que ajuda bastante, um grande abraço e tchau.